Olá, seja bem-vindo à aula 10 do curso de redes Mão na Massa 2.0. A gente está de volta aqui depois de um tempinho aqui parado de alguns dias, porque eu estava viajando de férias, mas eu já voltei. Então bora falar hoje de DHCP. Antes, alguns recados, 4 recados aqui. Primeiro, eu estarei em Fortaleza participando do Fórum IX nos dias 4 e 5 de junho. Dia 4 eu vou estar lá como espectador. Dia 5 às 10h40 da manhã eu vou estar dando uma palestra lá no evento. Se você é aí da região, cola lá. Vamos trocar uma ideia, o evento é muito legal. É gratuito, realizado pelo Nick BR. O link eu vou colocar aqui na descrição. Segundo recado, faça sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Isso me ajuda demais. A gente acabou de bater 80 mil inscritos, a gente está em busca aí dos 90 mil agora. Se puder, recomende um canal para um coleguinha aí, né? Já tem 80 mil, se cada um recomendar para um aí fazer inscrição, a gente vai para 160 mil, né? Que maravilha. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de Zap, Telegram, que eu sei que você participa aí. Ative as notificações clicando no sininho aqui do lado. E o terceiro recado, link da lista de presença estará na descrição do vídeo, assim como o PDF de Rico, com os slides e topologia que usei durante essa aula. A gente tem um grupo silencioso do Zap, link aqui também na descrição. Entre nele se você quer receber aí as informações do curso em primeira mão, link também na descrição. O quarto recado é que eu gravei o lab dessa aula, que é a parte final dessa aula, e aí eu parei a gravação, eu fui cortar cabelo e fazer a barba, aí depois eu voltei para gravar a introdução, que é essa introdução aqui, e a parte teórica que eu já gravei também. Só que depois eu me liguei que ficou diferente, né? Pô, agora eu tô com o cabelo cortado, barba feitinha, antes eu não tava meio esgruvinhado assim, então vai ficar meio estranho. Eu acho que ninguém vai reparar, mas se alguém reparar, tá aí a explicação. Então bora começar agora com a parte teórica, depois o lab, e é isso. Bora lá. Então o DHCP, galera, é o Dynamic Host Configuration Protocol, que é normalmente usado para atribuir informações de endereço IPv4 a um dispositivo na rede, a um host, né? Então o DHCP permite que um cliente DHCP, que seria ali o seu computador, o seu celular, enfim, qualquer dispositivo que você precisa configurar IP, ele obtenha um endereço IP, máscara de subrede, endereço IP do gateway padrão, servidor DNS e alguns outros serviços, se você achar necessário, se for necessário na sua rede, né? De forma automática. Então, se você tem 100 dispositivos aí na sua rede, você não precisa configurar um por um com um que a gente chama de IP fixo, né? Passar um por um configurando IP. E se você, por exemplo, né, na sua casa você usa o DHCP toda hora, ou no seu trabalho, enfim, você usa sem saber, né, provavelmente. Você tem o seu celular e automaticamente ele pega o endereço IP da rede sem fio, você não precisa fazer nada, mas ele tem um IP ali da rede sem fio para ele conseguir navegar ali naquela rede, até mesmo para ir ali alcançar o gateway para ir na internet. Então, é um serviço que é utilizado de forma até transparente, né, mas é muito necessário e a gente vai aprender um pouquinho sobre ele hoje. A gente não vai entrar nos detalhes aqui dele, é claro, né, não é o objetivo do curso aqui, mas a gente vai fazer uma configuração, vai configurar um servidor DHCP lá no Packet Tracer e a gente vai fazer alguns testes aqui. E antes que eu esqueça, a palavra-chave de hoje é automático. Automático. Aí tem um acento aqui no A, não tem? Automático. Então a palavra-chave de hoje para responder a lista de presença é automático. Então fica aí a dica. Se não me engano, eu esqueci só da aula 8, né? A aula 9 tem lá, o pessoal falou que não tinha palavra-chave, mas tem sim, viu? Então, continuando aqui, a gente tem aqui o nosso DHCP Client, que seria ali o seu sistema operacional, que está ali instalado ali no computador, no seu iOS, no seu Android. Isso tudo é considerado, já tem ali, né, dentro dele um DHCP client, não precisa fazer nada. A gente tem aqui o servidor DHCP, aí sim a gente vai fazer a configuração no nosso packet. Primeiro passo, né, para o cliente achar ali o servidor DHCP é o DHCP Discover, que é simplesmente ele procurar por algum servidor DHCP na rede. Lembra que no primeiro ponto aqui, no primeiro passo, quando você liga o computador, ele não tem IP. E aí ele vai ter que descobrir um servidor DHCP na rede. Como é que ele faz isso, né? Quando o dispositivo com DHCP é habilitado, um cliente DHCP é inicializado, ele não tem endereço IP. Portanto, a maneira como ele se comunica inicialmente é enviando uma mensagem de broadcast, que é o DHCP Discover, para o endereço IP de destino 255.255.255.255 e o endereço MAC de destino, tudo F, em uma tentativa de descobrir um servidor DHCP. O servidor DHCP, ele vai estar respondendo na porta UDP, se não me engano, na 67. A gente vai ver o que é UDP, TCP na próxima aula aí, mas o software, né, DHCP, ele está respondendo nessa porta. Ele vai ter um IP também, né? Vamos supor que o IP aqui seja 172.16.30.10, mas o que identifica que esse serviço aqui, que esse servidor está com o servidor DHCP configurado, é a porta, se eu não me engano, a 67 aberta aqui. Então, provavelmente, se ele está com a porta 67 aberta, ele é um servidor DHCP. Se ele mandou esse broadcast aqui na rede,
fazendo aqui um DHCP Discovery, isso vai estar lá, um pacotinho com a porta de origem 68 UDP. A gente vai ver camada de transporte na próxima aula, mas enfim. Ele vai mandar isso aqui e na camada 3, no IP, o IP de origem vai ser 0.0.0 e o IP de destino todo mundo, que é o 255.255.255, que é esse broadcast aqui. E na camada 2, o endereço MAC de origem vai ser o MAC address dessa porta e o MAC de destino tudo F. Então ele está mandando um broadcast aqui, procurando alguém, se tem alguém aqui na porta 68, com a porta 68 aberta, que é um servidor DHCP, para ele pedir um IP para ele. Então, em uma tentativa de descobrir um servidor DHCP, o endereço IP de origem é o 0000 e o endereço MAC de origem é o endereço MAC do dispositivo de envio. E aí, por exemplo, né, ele achou um servidor DHCP aqui na rede, o servidor vai responder com uma oferta, com um offer. Então, a gente teve o discover, agora a gente vai ter uma oferta. O que vai ter nessa oferta, nesse passo 2? Quando o servidor DHCP recebe uma mensagem DHCP Discover, ele pode responder com uma mensagem DHCP Offer, com um endereço IP, máscara de subrede e gateway. Como a mensagem do Discover é enviada como um broadcast, ele não está enviando para um servidor específico, ele está enviando para quem quiser responder, né? Para quem tiver ali algum recurso de DHCP server habilitado, mais de um servidor DHCP pode responder com DHCP Offer. No entanto, o cliente normalmente seleciona o servidor que enviou a primeira resposta DHCP Offer recebida. Vamos supor que a gente tem aqui um switch aqui, ó, nessa rede aqui. A gente tem um outro, a gente tem aqui, por exemplo, um roteador sem fio. E aqui está ligado aqui na LANzinha dele, e aqui todo roteador sem fio tem um DHCP server lá dentro, para ele distribuir IP para os dispositivos sem fio. Mas vamos supor que tem aqui na LANzinha dele, está ligado aqui, ele também vai distribuir na LAN aqui IP. E vamos supor que esse aqui seja o DHCP que deveria estar funcionando e esse aqui não deveria estar funcionando. O cara levou um APzinho de casa, né? E plugou lá na sua rede. Pode ser que esse APzinho que o cara levou de casa, o funcionário ele levou da casa dele, pare sua rede. Por quê? As máquinas vão pegar a IP de quem responder primeiro. E tem quem responder primeiro, normalmente quem está mais próximo, né? Esse DHCP server pode estar lá no data center, por exemplo. Então eles vão começar a pegar a IP aqui, ó, desse roteador sem fio, que não é o IP aqui da rede da sua rede real, né? Então o DHCP não tem nenhum tipo de autenticação aqui. Pode acontecer esse tipo de problema. Eu não vou entrar no mérito aqui de como resolver esse problema. Existem uns recursos chamados DHCP snooping, né? De proteção aí contra DHCPs que não são autorizados aí na sua rede. Tem uma série de recursos que você pode fazer. Mas enfim, tem esse tipo de problema que pode acontecer. O passo 3, né? Então a gente teve aqui um discover, aí depois teve a oferta. Agora o cliente vai fazer um request. Ele fala, cara, eu quero ficar com esse IP mesmo. Então o cliente DHCP se comunica com o servidor selecionado, enviando uma mensagem de request, indicando que usará o endereço fornecido pelo offer. E, como resultado, deseja que o endereço associado seja alugado, né, que é o leased, para si mesmo. Então o DHCP server vai anotar ali e falar, cara, esse IP tá com o MAC X ali e esse vai ficar com ele por um tempo. Normalmente o leased é de 7 dias. Por que não é para sempre? Porque vamos supor que esse cliente nunca mais entre na rede, que essa máquina seja formatada e tudo mais. Esse tempo aqui, ele vai decrementando, né? Quando passa aqui na metade do tempo, 3 dias e meio ali, o cliente pede de novo para ficar com esse leased maior, né? E aumentando esse leased e não perder aquele IP. Normalmente os clientes têm um recurso chamado Stick IP Address, que é sempre pedir ali o mesmo IP e tudo mais, mas enfim, se essa máquina deixar de existir na rede, depois de 7 dias, esse IP ele é liberado, né? Você que usa aí o IP da sua operadora, né? A operadora te dá um IP público aí para você navegar na internet. O leased time que as operadoras te dão é muito mais baixo que 7 dias, né? Ele te dá um tempinho ali bem menor. Por quê? Quando você sai da rede da operadora, você desliga ali e não tem mais ali conectividade com a rede da operadora, ela pega aquele IP e joga para outra pessoa, né? Então, normalmente, porque ela tem poucos IPs públicos para dar para a galera. No passo 4 é o servidor falando assim, cara, ok, eu vou confirmo, né? Eu tô dando um acknowledgement, né? Confirmação. Por fim, o servidor DHCP responde com o cliente com uma mensagem DHCP ACK, indicando que o endereço IP foi concedido ao cliente e inclui quaisquer opções DHCP adicionais que foram configuradas ali previamente. A gente tem aqui o famoso DORA, né? Que é o Discover, o Offer, o Request e o ACK. Então, você lembra aqui da DORA aventureira e que seu filho assiste, ou que você assiste, ou que todo mundo assiste? Você vai lembrar aqui dos 4 passos básicos aqui do DHCP. É assim que ele funciona. Tem um pequeno problema, né? Na etapa 1, que é o Discovery, ela é enviada um broadcast. Então, esse tipo de transmissão não atravessa roteador, né? Não atravessa um domínio de roteamento. É sempre contido numa rede local. E como é que a gente faz, então, se o servidor DHCP ele vai estar fora da rede onde aquele IP está sendo solicitado? Que normalmente isso acontece, né? Você tem a sua rede ali, você tem as suas VLANs, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, os hosts estão aqui, e você tem lá no data center a VLAN do data center, sei lá, a VLAN 90 no nosso caso. E o seu servidor DHCP está lá no data center. Essa mensagem de DHCP Discover nunca vai chegar lá no data center porque está separado por domínios de broadcast. Né? A gente tem VLANs diferentes, a gente tem gateways aqui, né? A gente tem aqui o nosso switch L3 lá na nossa rede. Um broadcast de uma VLAN nunca vai chegar na outra. Como é que faz então para a gente resolver esse
problema. A gente pode simplesmente instalar um servidor DHCP em cada VLAN. Isso não é viável porque a gente tem um problema de escalabilidade, eu vou falar isso lá na prática, mas a gente consegue resolver esse problema, né, configurando um DHCP Relay, que basicamente é o que ele faz. A gente faz uma configuração aqui no nosso gateway, que nesse caso aqui é essa porta do roteador, coloca ali um comando IP helper address apontando para o IP do servidor. Então ele dá uma tapeada aqui no broadcast, né? O comando IP helper address, o IP do servidor DHCP, especifica o endereço IP do servidor DHCP. Então quando chegar aqui um broadcast com destino à porta 67, né, que for um DHCP Discover, que é aquele primeiro passo lá que é um broadcast, que tá o IP 000.555, esse relay vai falar o seguinte, cara, o meu IP de origem agora, em vez de ser 0, vai ser o IP aqui do gateway, sei lá, 172.16.0.1, 172.16.0.1, e o destino agora não vai ser um broadcast mais, né? O discovery aqui agora, o IP de destino, eu vou mandar para o servidor DHCP 10.0.0.170. Então isso aqui vai chegar nesse servidor DHCP. Como é que ele vai saber para qual VLAN ou para qual rede ele vai distribuir o IP? Ele vai ter aqui dentro criado várias piscinas, várias pools. Vai ter uma pool aqui da rede, sei lá, da rede do cliente aqui, que é um 172.16.0. E ele vai devolver esse IP do range que está aqui disponível para entregar IP para ele. Eu vou explicar isso com mais detalhe aqui no Packet Tracer. Lembrando o seguinte, né? Se você configurar o endereço IP aqui do relay errado, vai dar ruim, porque ele não vai apontar para o endereço IP do servidor DHCP correto. Outra coisa, né? O relay sempre tem que estar configurado na interface LAN, no gateway da interface, que é o gateway da LAN. Nunca na WAN, por exemplo, aqui nesse caso. Mais detalhes a gente vai ver aqui na nossa configuração, então bora aqui. Então a ideia aqui, galera, é fazer com que os nossos hosts aqui, ó, o PC10, PC11, PC12, PC13, PC14 e o nosso PC15, eles peguem configuração de IP de forma automática utilizando o protocolo chamado DHCP, que é o Dynamic Host Configuration Protocol, e a função dele é simplesmente essa, atribuir IP para os dispositivos que estão ali na rede. Pensa comigo o seguinte, né? Se eu tiver que atribuir um IP de forma manual para cada dispositivo na rede, numa rede pequena, pode ser que isso seja ok, mas numa rede mais complexa, pode ser que isso seja um trabalho gigantesco. Vamos pegar um call center, por exemplo, tem 1000 computadores ali, vai ser um pouco complicado você passar em 1000 computadores ali, um por um, e colocar o IP ali. Você pode ter erro humano, né? Ali nessa configuração. Se a gente pegar o PC10 aqui e vier aqui em desktop aqui, IP configuration, repare que aqui, ó, tá de forma estática. Então ele tá com IP 192.168.10.10, máscara 255, 255.255.0, o default gateway dele aqui tá 192.168.10.1, DNS a gente não configurou ainda, a gente não sabe o que é isso ainda, e aqui eu vou mudar, por exemplo, para DHCP. Então repare que ele vai perder aqui o IP dele. Ele não vai ter mais IP aqui, porque ele vai tentar fazer isso de forma automática. A gente tem aqui no nosso data center um servidorzinho aqui, ó, que a gente vai configurar ele como servidor DHCP. O IP dele é um 172.16.9.20. Então, se eu pegar o PC10 aqui e pingar esse IP, eu até já fiz o teste aqui, ó, pingar os... Ele não vai pingar agora porque ele não tem IP mais, né? Vamos pegar aqui o PC11 e vamos pingar ali o ping 172.16.9.20. Então repare que ele tá pingando. Quem tem IP, né, consegue pingar. Como eu tirei o IP aqui do PC10, ele não vai conseguir pingar porque ele tá sem IP. Só que ele vai ter que conseguir buscar aqui na rede o servidor DHCP. Ele vai ter que conseguir encontrar, né? Então eu vou pegar aqui o servidor DHCP. Eu venho aqui em Services, venho aqui em DHCP e vou colocar aqui On. Eu vou criar o que a gente chama de piscinas. Para cada subrede dessa aqui, para cada VLAN dessa, eu vou criar uma pool, uma piscina de endereços que quando o computador vir aqui buscar, ele vai entregar um que está disponível nessa piscina, nessa pool. Vou colocar aqui o primeiro que vai ser a VLAN, o nome dessa pool, né? Um nome qualquer, vou colocar aqui VLAN 10. O default gateway da VLAN 10 que esse host vai receber, né? O IP que vai estar configurado ali como default gateway nesse host é 192.168.10.1. DNS a gente ainda não tem. Eu já vou colocar aqui o IP do DNS, já para adiantar para as próximas aulas. A gente ainda não sabe o que é isso, mas enfim. Vou colocar aqui, ó, que é o IP 172.16.9.30, que é esse servidor aqui, ó. Então vou colocar aqui 172.16.9.30. Vou colocar aqui qual que vai ser o meu range de endereços que ele vai distribuir. Vai ser 192.168.192. Aí eu coloco 168 aqui. Eu coloco aqui 10 e vou distribuir aqui a partir do 100. Do 100 para frente aqui. A máscara, então vai ser 101, 102, 103. Então máscara aqui, 255, 255. Lembrando que isso aqui, né, é o range aqui da VLAN 10, né? Eu não posso colocar aqui um outro IP de uma outra VLAN. 255, 255, 2550. Maximum number of user. Isso aqui, ele está calculando errado aqui. Essa máscara aqui não vai dar esse número aqui nunca. Vai dar aqui 155 endereços.
eu vou dar aqui um ADD. Aqui, ó, VLAN 10 aqui, ó, ele já consertou aqui pra mim, ó. Vai dar 156 dispositivos. Por quê? Porque eu tô começando aqui do 100 e vai até 255. O 100 conta aqui, então ele vai atribuir primeiro o 100 aqui, então vai dar 156 endereços possíveis que ele vai atribuir. Por que você colocou a partir do 100? Simplesmente porque eu quis. Vai que você queira aí colocar na sua rede que vai ter 100 hosts ali que vão ter hiperfixos, né? Você pode colocar a partir do 10, a partir do 20, você reserva um range ali para colocar IP de forma fixa ali nos dispositivos. Então já configurei aqui a minha pool, o serviço tá on aqui, tá saindo aqui na porta Fast Ethernet. Esse server pool aqui que já estava configurado por padrão, eu vou remover ele não deixa? Não deixa remover aqui, ó. Então vou manter ele aqui. Então vamos lá. Eu fechei aqui. Eu venho aqui no meu PC10 e vou ver se ele vai pegar IP. Simplesmente venho aqui, ó, IP Configuration, venho aqui em Static, mudo para DHCP, ele vai começar a requisitar aqui, ó, Requesting IP Address, vamos ver se ele vai pegar. Ó, ele pegou um IP aqui, ó, ele pegou um IP 169.254.113.115, 255.255.0.0. Ele pegou o IP da rede dele, que deveria ser 192.810, que é aquela pool que a gente criou lá no servidor? Não pegou. Ele pegou esse IP estranho aqui, 169. Esse IP estranho aqui, 169, chama APIPA, Automatic Private IP Address. Ele pega esse IP quando ele não consegue encontrar o servidor DHCP. Então, quando ele não consegue encontrar nenhum servidor DHCP, ele vai dar esse problema. Então, ele vai pegar um IP aqui, desse range 169.254 aqui, e vai colocar nele. Por que ele coloca esse IP? Porque antigamente a maioria do tráfego não era para fora da rede, era localmente na rede. Então, se eu não conseguisse encontrar um servidor DHCP, todo mundo da minha rede ia pegar esse IP 169 e eu conseguiria comunicar internamente aqui e não deveria ser um problema tanto assim até o servidor DHCP voltar. Hoje em dia, 99% do nosso tráfego é para fora da nossa rede. A gente está consultando ali a internet, a gente está navegando na internet, a gente está fazendo alguma coisa fora da nossa rede. Então, por que cargas d'água o meu PC10 não conseguiu encontrar o servidor DHCP? Por uma simples razão. A gente pegar a nossa topologia aqui, a gente vê que o nosso PC10 aqui embaixo, ele está aqui, ó, na VLAN 10. O PC11 está na VLAN 10, o PC15 está na VLAN 10, o PC12 está na VLAN 20, o PC13 está na VLAN 20, o PC14 está na VLAN 20, os servidores estão na VLAN 99, ou seja, eles estão em redes diferentes, eles estão em domínios de broadcast diferentes. Quando eu configurei aqui o PC10 para usar o DHCP, pegar IP via DHCP, ele vai mandar aqui na rede um pacotinho broadcast, ele não tem IP, então o IP de origem dele vai ser nada, vai ser 0.0.0, ele vai mandar um broadcast na rede, então ele vai mandar para todo mundo, que é o 255, 255, 255, 255. Ele vai mandar aqui, isso aqui é o que a gente chama de camada 3, IP de origem e IP de destino. Na camada 4, que é a camada de transporte que a gente vai ver nas próximas aulas, ele quer achar alguém que tem o serviço DHCP habilitado, algum servidor DHCP na rede. Então ele coloca aqui, se não me engano, a porta de destino vai ser a porta 67 e a porta de origem a porta 68. Isso aqui são as portas de um protocolo chamado UDP, utilizado pelo DHCP. Então isso aqui identifica que tem algum servidor aqui, alguma aplicação fornecendo IP na rede. Então ele sai em busca disso aqui. Então ele busca isso onde? Na rede inteira. Então aqui está o meu IP de destino, né? O meu IP de origem. Aqui está minha porta de destino. Aqui está minha porta de origem. A porta 68 é a origem, a porta de destino aqui é a porta 67. Na camada 2, o meu MAC de origem vai ser o MAC address dessa porta aqui. Então o MAC de origem aqui, vou colocar aqui que vai ser o MAC address B. Vamos supor que essa porta aqui tem o MAC address B. E o MAC de destino é o MAC broadcast F, tudo F. Tem 12 Fs aqui. E na camada 1, ele vai mandar isso aqui no meio de transmissão. Então ele está mandando um broadcast na rede, ele está gritando aqui nessa rede. O que eu falei para vocês nas últimas aulas? Quem escuta broadcast? Somente quem está na mesma VLAN. Então esse broadcast, ele subiu aqui no switch, o switch viu que essa porta aqui não está na VLAN 10, ele sabe que ele tem que mandar esse broadcast para todo mundo que está na VLAN 10. Esse broadcast chegou aqui no PC11, subiu aqui até o Core 1, porque essa aqui é uma porta Tron, subiu até aqui, eu não lembro se essa porta aqui está bloqueada, eu acho que essa porta está bloqueada, né? Por causa do Span Tree. Então ele vai descer aqui até o AC2, que essa porta aqui é um tronco, não sei se vai passar por aqui ou por aqui, mas enfim, ele vai chegar aqui no AC2, vai depender do Span Tree aqui, de qual caminho que ele vai percorrer, vai descer até aqui o PC15 e vai chegar aqui até no PC15. Então, quem escutou esse broadcast foi o PC11 e o PC15. Esse broadcast chegou no servidor da DHCP? Não. Por que não? Porque o broadcast ele é contido só na mesma VLAN que eu estou. O broadcast não é propagado entre VLANs diferentes. Então, por exemplo, como é que eu faço para resolver isso? Para esse solicitação de DHCP aqui, ó, desse que chama de DHCP Request, que é o primeiro passinho aqui, ó. O primeiro passo do DHCP é o que a gente chama de DHCP, é o Discover, na verdade, né? É o DHCP Discover. Para isso chegar aqui no servidor Discover. Aí o servidor teria que responder para ele com o que a gente chama de offer, que é uma oferta, né, de endereço IP.
E aí o host mandaria um request confirmando esse IP que ele quer ficar com ele. E aí o servidor daria um ACK, um accept, né? Que é confirmando que aquele cara tá. Então seria aqui o DORA, né? Discover Offer Request ACK. Só que o Discover, a gente já viu aqui, que ele funciona através de broadcast. E o broadcast aqui no caso da minha rede aqui, não vai chegar no servidor, porque o servidor tá lá no data center. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, colocar aqui um servidorzinho, ó. Vou adicionar aqui em endpoint, vou colocar aqui um server, vou colocar aqui DHCP-VLAN 10. Vou ligar ele aqui, por exemplo, no meu AC1 aqui. Vou colocar aqui na porta 10. Venho aqui no AC1, na porta 10 dele. Enable, conf, espaço T. Vou colocar aqui interface, fast ethernet, vai ser aqui 0/10. Switch port, mode access, switch port, access VLAN 10. Então eu coloquei esse servidor aqui na mesma VLAN onde estão os clientes, ou seja, o broadcast vai chegar nesse servidor. Agora eu tenho que configurar esse servidor. Eu venho aqui no servidor, venho aqui em desktop, IP configuration, vou colocar um IP nele, que vai ser da VLAN 10, 192.168.10.254. Máscara 255.255.255.250. Não vou colocar default gateway nele, ele não precisa de comunicar com ninguém fora dessa rede. E é isso. Venho aqui em services, coloco aqui DHCP. Eu acabei de notar que essa server pool não tem como remover ela. Então eu vou configurar e nem renomear nem nada. Então eu vou configurar o da VLAN 10 nela e ela também fica aqui habilitada. Eu vou colocar aqui 192.168.10.1, que vai ser o gateway ali dos dispositivos na VLAN 10. DNS 172.16.9.30. Vai começar aqui no 10.100. Essa vai ser a máscara. E eu vou dar um save aqui. Então o meu server pool aqui, algum bug aqui eu não consigo deletar ele. Ele vai estar sempre disponível aqui. Eu vou fechar aqui agora. Eu venho aqui no meu PC10. Venho aqui em IP Configuration. Ele pegou o 10.4 aqui, mas ele deveria pegar a partir do 100, né? Vou voltar aqui para Static. E depois colocar DHCP. Ele vai dar um requesting aqui. Agora sim, ó. Pegou o IP, pegou a máscara, pegou o default gateway e pegou aqui o DNS. Se eu pegar aqui o prompt comando e dar um ping aqui no 9.20, eu tô pingando, né? Pingar ali a internet, o 8.8.8 lá. Provavelmente eu vou conseguir, que tá aqui depois aqui da internet, que a gente fez nas aulas passadas. Primeira comunicação, ele perdeu aqui um ARP. Agora tá indo aqui bonitinho. Se eu pingar de novo, não vai perder nenhum pacote. É isso. Bom, resolveu o problema? Mais ou menos, né? Eu vou ter que criar, então, um servidor DHCP para cada rede minha. Então, para cada VLAN minha, eu vou ter que criar um servidor DHCP aqui, adicionar ele no switch, colocar ele na VLAN. Se eu tiver 200 redes, eu vou ter que ter 200 servidores DHCP? Não faz sentido, né? Então, não faz mesmo. Então, essa solução aqui, ela não é boa, não é legal, não escala. Eu preciso ainda ter um servidor centralizado aqui no data center. Então, eu vou excluir aqui esse servidor que a gente acabou de criar, vou deletar ele. Eu venho aqui no meu DHCP server aqui, lá do data center, e vou fazer aquela alteração da VLAN 10, eu vou remover aqui a VLAN 10. Eu vou na server pool aqui, que precisa dela aqui, eu vou colocar como se fosse da VLAN 10, 192.168.10.1 o gateway. Lembrando agora que eu estou fazendo lá no data center. DNS server 172.16.9.30, start IP address 192.168.10.100. Essa vai ser a máscara e eu vou dar aqui um save. Então a nossa pool aqui agora está correta. Ah, mas Calau, como é que você vai fazer esse broadcast, então, chegar aqui no servidor do data center? Já que o DHCP, por padrão, ele funciona, o discovery dele sempre em broadcast. Ele não tem IP, como é que ele vai mandar um unicast, né? Ele precisa descobrir aqui um servidor, como é que ele vai descobrir um servidor remoto? Aí a gente vai fazer uma tretinha aqui que chama DHCP Relay, que é um reencaminhamento aqui, ó, no meu gateway, quando a gente vai abrir uma exceçãozinha aqui, ó. Quem é o gateway da VLAN 10? Quem é o gateway da VLAN 10? É o meu Core 1 aqui. E se o Core 1 caiu, é o Core 2. Então aqui a gente tem a interface VLAN 10. A gente vai entrar nela e vai falar o seguinte: quando você receber algum pacote broadcast com destino à porta 67, quer dizer que esse cara está querendo achar um servidor DHCP. E o servidor DHCP, o IP dele é o 172.16.9.20, se eu não me engano, né? Que é esse camaradinho aqui. Como é que eu vou falar isso? Eu vou dar o comando aqui, ó, IP helper address. Não sei porque ele chama IP DHCP, a IP servidor DHCP server, chama IP helper address. Então toda vez que eu fizer isso, quando ele receber esse pacotinho aqui, ó,
do Discover, ele receber isso aqui, ó, no Core 1 ou no Core 2, eu vou fazer essa configuração nas duas interfaces VLANs aqui, eu falo, cara, você quer achar um servidor DHCP? Então eu vou mandar para você, eu vou mandar como se fosse você. Então ele vai mudar o IP aqui, ó. O IP vai ser 192.168.10.1, que é o IP da interface aqui. O destino eu vou mandar para quem tá aqui, 172.16.9.20, e eu vou mandar para ele qual é o MAC address de origem que tá pedindo esse IP para ele anotar lá. Então o MAC address aqui vai ser o MAC address B. E eu anoto isso aqui dentro do pacotinho do DHCP. É como se fosse uma solicitação DHCP, só que alterada. Isso aqui vai conseguir chegar aqui no servidor DHCP, o servidor vai responder para cá. Quando chegar aqui, ele sabe qual foi o MAC address de origem que pediu e ele manda direto para esse MAC que pediu. E todo esse processo aqui agora é feito Discover, Offer, Request, YAC. Configurando aqui o nosso relayzinho, o nosso reencaminhador aqui. Vamos pegar aqui no Core 1. Vamos aqui na interface VLAN, enable conf espaço T, interface VLAN 10, IP, helper -address, só confirmar o IP do servidor DHCP, 172.16.9.20 e vou dar um Enter. Vou dar um End WR. Vamos ver agora se funcionou? Venho aqui no PC10, venho aqui desktop, volto aqui, ó, tiro o static aqui e volto o DHCP. Vamos ver se ele vai conseguir. Ó, pegou. Só para garantir, vamos tirar de novo. Vamos colocar aqui. Ó, pegou o 101, pegou o próximo aqui. Vamos fechar aqui. Vamos no PC11, também está na VLAN 10. Vamos pegar aqui o IP Configuration. Vamos colocar aqui DHCP. Ó, 102, então tá funcionando. Vamos pegar aqui o PC15. Vamos pegar aqui Desktop, IP Configuration, DHCP. Deve pegar o 103 aqui. Ó, pegou o 103. Vamos configurar aqui o Relay também no Core 2. Porque se o Core 1 cair, quem assume é o Core 2. Conf espaço T, interface VLAN 10, IP helper -address 172.16.9.20 end WR. E da VLAN 20? Vamos pegar aqui o PC11 que está na VLAN 20. Vamos aqui no IP Configuration. Não é o PC11, né? O PC12 aqui, ó. Vamos aqui em Desktop, IP Configuration. Vamos colocar aqui DHCP. Será que ele vai conseguir? Oh, não. Pegou um 69, né? Aquele é a pipa. Então ele não pegou o IP da rede dele. Por quê? Primeiro ponto errado aqui, a gente não configurou a pool aqui da VLAN 20, né? A gente não tem nenhuma pool com a VLAN 20. Então a gente vai configurar aqui a pool na VLAN 20. Então eu venho aqui no DHCP. Eu vou adicionar uma nova pool. Vou colocar aqui que o nome dela vai ser VLAN 20. E aí vai ser a mesma coisa, só que eu vou mudar aqui, ó, de 10.1 para 20.1, aqui para 20.10. E aqui você tem que dar um ADD e não um save. O save vai alterar essa pool atual. Eu tenho que dar um ADD. Então agora ele tem duas pools, para 20 e para 10. Como é que ele vai saber para qual que ele vai entregar? Se é para 20 ou para 10? Lembra que na requisição aqui, ó, ele usa o IP do relay. Então, se chegou na VLAN 10, quem que vai ser? Interface VLAN 10. Ele vai mandar com o IP de origem da VLAN 10. Então, ele vai entregar um IP da rede 92.168.10, que tem equivalência aqui na pool. Ele não vai entregar um IP da rede 20 se quem está pedindo é um 92.168.10. Ele vai entregar somente para um 92.168.10 se for 92.168.10. Se alguém pediu for dar um 92.168.20, ele vai entregar, dá um 92.168.20. Vai funcionar agora? Vamos ver aqui. Vamos fechar aqui. Vem aqui no PC12. IP Configuration, eu venho aqui em Static, depois volto para DHCP, ó, tá fazendo a requisição, Discover, né, tá fazendo Discover, ver se ele vai achar o servidor DHCP, continua pegando um 69. Por quê? Porque a gente não configurou o relay aqui ainda. A gente tem que configurar quem é o gateway da VLAN 20, não é a interface VLAN 20? A gente tem que configurar aqui na interface VLAN 20. Então o relay você sempre configura no gateway, interface VLAN 20. Vou colocar aqui IP, helper -address, 172.16.9.20. Vou dar um end. Vou dar um WR. Vou configurar aqui no Core 2 também. Caso o Core 1 caia, né? A configuração tem que estar igual aqui. Conf espaço T, interface VLAN 20. E vou dar o mesmo comando, né? IP helper address 172.16.9.20. End WR. Vou salvar o meu packet aqui também, para não perder esses negócios aqui. Vamos agora no PC11. Não, no PC12, né? Que é VLAN 20 aqui. IP configuration. Tá static. Ó, já pegou. Tem um bugzinho aqui, mas ele já pegou. Ó, 92.168.20.101. Vamos aqui no PC13. IP configuration. DHCP. 192.168.20.104. Vamos aqui no PC14. Desktop. IP configuration. DHCP. Então tá funcionando, né? As nossas duas pools aqui. O servidor eu vou colocar DHCP neles? Não, normalmente servidor você
coloca IP fixo, né? IP estático ali em impressoras, né? Que você precisa mapear na rede, né? Esses dispositivos assim, você coloca IP fixo. Bom, era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham curtido. A gente vai ver nas próximas aulas ali um pouco mais de TCP e UDP para a gente entender o que são essas portas e tudo mais. Mas o primeiro serviço aqui mais tranquilinho da gente configurar. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, compartilha, assina o canal. Se você tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários. É isso. Obrigado por assistir e até a próxima.